Tem uma frase da Cora Carolina que diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Assim é o professor. Mas o que é ser professor? Hoje tem uma galera massa que tá aí com a gente para falar um pouco a respeito desse assunto. Não vai perder, hein? Estamos agora com a coordenadora do curso de Pedagogia e do curso de Letras, Isabelle Fonteles, a aluna do curso de Pedagogia, o Ítana Silva, e a professora Jerusileide Sena. Elas vão responder para a gente um pouco sobre essa área, que é bastante ampla, que é a área de o que é ser professor. É um dom? É uma arte? É um ofício? Respondam para a gente. Ser professor é muita coisa mesmo. Não é à toa que a pergunta engloba 3 elementos. Mas, assim, vejo que ser professor tem um pouco de dom. E, claro, é ofício, sim, mas acima disso está a questão da arte. Ninguém nasce professor, isso é fato. Mas algumas características e capacidades que o professor desenvolve, parece que a gente já tem um pouquinho disso. Me lembro muito que quando eu era bem mais jovem e ainda não era professora profissional, um senhor me disse que essa seria a minha sina. Ele usou essa expressão, né? Que em outras vidas, ele era espírita, em outras vidas ele disse que eu devia ter sido professora e que, consequentemente, eu seria em outras vidas também. Mas eu acredito que eu trazia muito isso em mim. Sempre, desde muito jovem, eu gostava de ensinar alguma coisa para as pessoas. E eu comecei muito nova mesmo, com 14 anos de idade, eu já ensinava crianças menores que eu a fazerem suas tarefas. Então, acredito que nessa perspectiva há um pouco de dom também, né? Mas é uma arte. Dar aula é a coisa mais gostosa que você pode imaginar no sentido profissional. Eu gosto muito dessa visão romântica sobre a educação. Eu tenho muita paixão, muito amor. E a minha fala, às vezes, é um pouco platônica mesmo nesse sentido. Acho que a Ítana, que está sempre comigo na sala de aula, ela acompanha bem isso. Mas quando a gente se depara com a formação de professores, eu acabei transformando mais o meu discurso. Eu deixo a paixão, o amor e toda essa beleza que a gente encontra na profissão para quando a gente se descobre dentro dela, que a gente se percebe como artista. Mas antes dessa descoberta acontecer, eu sempre digo para todo mundo, principalmente aqueles alunos que estão chegando no primeiro semestre ainda, né, sem compreender a dimensão da profissão, eu sempre pergunto e quero deixar claro para eles o que é ser professor dentro da perspectiva social, a missão que ele vai ter, né? E ser professor é ser profissional. Então, uma coisa que eu gosto sempre de frisar dentro da perspectiva da formação de professores, dentro da gestão da educação, é dizer, olha, nós somos professores, mas nós somos profissionais. Então, ser professor não é que seja apenas um ofício, um dom, uma arte, mas antes de tudo, ela é uma profissão. Bom dia. Isabelle, uma vez ela falou uma coisa que me marcou, de tantas coisas que eu já aprendi com ela desde que eu cheguei aqui, né? E ela falou em um encontro que a gente teve aqui na Brinquedoteca que o professor, ele tem a mesma importância que o médico, né? A única diferença é que o médico, quando ele erra na sua profissão, ele pode matar uma vida, né? E aquilo passa. E o professor, ele pode marcar o aluno positivamente ou negativamente, né? E isso é interessante. Eu costumo dizer que eu não caí no curso de paraquedas, porque eu sempre soube que queria ser professora. Então, né? Em concordância com todas essas falas, assim, me encanta, porque eu estou na minha última semana como aluna do curso de licenciatura em Educação Física e também me enquadro na área de professor, né? E eu vejo o professor, né, assim, como tudo isso, resumindo, como uma pessoa que media não só o conhecimento, mas vidas,
né? São pessoas que deixam marcas em vidas. E não tem uma pessoa que não teve um professor que passou pela sua vida, né? E ao longo de toda a minha caminhada aqui na faculdade, nos estágios, né? Aprendi muito também a respeito do que é ser um professor, né? Que eu tinha uma visão totalmente diferente, assim como o Ítana. E aqui eu aprendi bastante, né? E sou muito grata à faculdade, aos professores. E eu creio que a gente está cada dia em um processo de aprendizagem, né? A gente nunca é detentor de um conhecimento total. A gente sempre tem que estar aberto a novos conhecimentos. E falando nisso, eu queria saber a respeito da questão das dificuldades que Jerusileide já apontou algumas, né? Que vocês encontram dentro desses ambientes de trabalho, né? Que vocês frequentam, seja nos estágios, seja nos eventos, e vocês que já estão dentro do campo, né, da educação em si. Como você disse, né, uma das grandes dificuldades que eu vejo, não enfrento isso na escola onde atuo, mas a gente sabe porque a gente conversa com outros colegas que atuam em escolas de ensino das séries iniciais, né, ensino fundamental, e a gente percebe que ainda tem muito, principalmente naquelas escolas situadas no interior. E a gente lê, né, relatos, depoimentos, conquistas grandes de professores que trabalharam com o mínimo e conseguiram fazer o máximo, né? Então, dificuldades de estrutura são sim. Eu trabalho no ensino médio e eu vejo a cada dia perfil diferenciado, costumes diferentes, né? Uma educação familiar cheia de déficits, cheia de problemas. Nossa, nós que estamos na educação temos que lidar com um problema seríssimo que afeta a maioria da população da infância, porque acomete a partir dos 7 anos, infelizmente já está acometendo, que são os transtornos, né, mentais, depressão, ansiedade, síndromes e mais síndromes, que eu coloco isso também como uma das dificuldades, porque nós que estamos na educação, nós lemos a respeito, mas nós não temos a condição de realmente lidar com essas situações da melhor maneira possível, e a gente precisa. Então a gente não passa por formações mais intensas nesses aspectos, né? A gente tem tanto tempo dedicado à sala de aula, a planejar a sala de aula, que diante dessa condição que é posta pelo próprio sistema, digamos assim, nós temos um mínimo de carga horária para planejarmos. Olha, eu sempre costumo dizer, eu acho que o meu discurso como profissional da educação, ele é sempre o mesmo. Pelo menos eu tento repeti-lo várias vezes, porque às vezes ele não é interpretado da melhor maneira. Mas eu tento trazer uma marca nesse discurso para que ele chegue nos alunos aos pouquinhos, né? Então, diariamente eu toco nessa questão de empoderamento, como a Ítana colocou, o reconhecimento da profissão, a valorização. Então eu trago muito esse discurso, mas a gente sabe que não existe só um discurso bonito e que nem tudo que a gente pode falar, né, vai maquiar os desafios que a gente tem na profissão. E eu sempre corto quando algum aluno coloca ou vai apresentar um trabalho ou traz uma fala, as dificuldades da sala de aula, as dificuldades de aprendizagem. Eu substituo pela palavra desafio. Porque professor, ele lidar com desafio, né? Eu não costumo dizer que o nosso trabalho é justamente para combater as dificuldades. E a gente vai lidar diretamente nessa raiz para combater essas, né, dificuldades. Então, eu acredito que nós não somos apenas para resolver problemas, mas nós somos para desvendar e trazer as possibilidades de mudança. Então, falando sobre desafios, né? Eu acho que para mim o maior desafio que eu enfrento hoje, é o fato de estar fazendo o curso de pedagogia e estar me encaixando na área da educação, né? Não eram esses planos que a minha família tinha para mim, né? Nunca foi, mas certa vez, depois do ensino médio, quando eu saí, né, que eu já vim direto do ensino médio para a faculdade,
a minha mãe falou comigo uma coisa que eu achei, assim, importante, né? Minha mãe é muito minha parceira e ela queria que eu fosse para a área da educação. Ela sempre falou isso pra mim, você vai realizar meu sonho se você for para a área da educação, não, da saúde, perdão. E ela falou pra mim assim, olha, faça uma coisa que você vá se sentir feliz e que você vai ficar realizada no futuro. E eu olhei pra ela e falei, mãe, olha, esse seu sonho da saúde eu não vou poder realizar, mas eu vou lhe dar muito orgulho na área da educação, né? Porque é isso que eu quero ser. Só para completar, assim, levando para a minha área, na minha pesquisa do TCC eu fui a campo em todas as escolas de Aracati da rede pública. E eu vi cada realidade que, assim, algumas me entristeceu um pouco. Em outras, me surpreendeu, né? Eu vi, assim, realmente um campo bem diferente do que eu imaginava. Até nas áreas mais afastadas da sede, umas escolas bem mais desenvolvidas. E o que me surpreendeu mais foi as estratégias que os professores buscam utilizar, mesmo sem ter o espaço. Porque dentro da minha pesquisa, cerca de 50% dos professores responderam que a maior dificuldade deles, dentro do meu conteúdo, era a questão do espaço e dos materiais didáticos para a realização das atividades. Então, mesmo assim, eles continuam realizando através das suas estratégias, né? E eu vejo a questão da falta de capacitação de alguns professores quando não realizam determinados conteúdos. Porque a partir do momento que você tem um conhecimento, né, por mais que os desafios sejam grandes, né, e quando você realmente tem amor pelo que você faz, realmente você se dedica, eu acredito que a gente consegue superar, por mais difícil que seja. E continuando, né, falando em vidas, eu queria saber a respeito de vocês de que maneira, já que é indiscutível que a educação ela transforma vidas, né? A educação ela transforma a vida dos alunos. Eu acho bacana pensar que a educação transforma a vida do aluno, mas também transforma a vida do educador. Eu sou uma pessoa diferente de quando eu comecei, muito diferente. E eu ouso aqui dizer que eu sou uma pessoa melhor. Então, como é que o profissional da educação, ele pode transformar a vida de alguém? Eu acredito que a educação em si, o processo educacional, e a minha fala eu sempre vou dizer isso, né? Sempre vou dizer que algo sempre vai acontecer. Mas é importante frisar que educação, conhecimento é poder. E na sala de aula, eu digo para os alunos, se você tem conhecimento, né? Se você tem o estudo de algo, você se empodera de alguma forma. Porque muitas vezes, com teu conhecimento, com teu saber, você vai evitar que muitas coisas aconteçam com você, né? Então, quando você tem conhecimento, quando você passa pelo processo de formação que eu digo é em todos os aspectos do ensino mesmo, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, eu acredito fielmente na educação porque ela vai te transformar, ela vai te levar a patamares superiores, ela vai te transformar num ser consciente, num ser reflexivo, pensante. E o que é a nossa vida? A nossa vida íntima, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, sem a reflexão. Então, quando Jerusileide falou, ela citou pessoas que passaram por ela que de alguma forma transformaram, e ela citou bem, fizeram ela ser a Jerusileide que ela é hoje, né? E eu lembrei de uma professora minha, né? Hoje ela não está mais aqui, ela faleceu há pouco tempo, e ela foi uma das pessoas que me impulsionou a vir fazer pedagogia, né? Eu sempre soube que era isso que eu queria fazer, mas eu sou de um interior muito simples, né? E não tive todas as oportunidades que a vida oferece para as outras pessoas. E essa professora, ela sempre viu o potencial que eu não vi em mim. Ela sempre né, me colocava para cima e dizia que eu conseguia e isso e aquilo. E eu visitava ela quando eu chegava no meu interior e ia até a escola para ver ela, porque eu sentia muita falta da pessoa que ela representava para mim, né? E como ainda é muito recente, eu ainda não caiu a minha ficha. Eu não fui visitar
porque não queria ter a última imagem dela como ela estava ali no último momento aqui na Terra. Eu queria ver ela como ela chegou para minha vida. Eu tenho a imagem de como ela foi significativa para mim, né? E eu acho que isso, como Isabelle fala, né, a educação ela tem esse poder. E para você, eu queria saber como é preparar esses alunos durante 4, 5 anos para eles serem professor, para eles irem para esse mercado de trabalho. Nossa, formar professor, eu acho que foi o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida. Eu acho que mais do que você alfabetizar alguém ali que você olha e diz assim, essa pessoa vai aprender a ler, vai aprender a escrever comigo, vai chegar em casa e o pai vai se emocionar com esse momento, ou ela vai se transformar a partir daquele momento que ela está sendo alfabetizada por mim, com a minha ajuda, com a minha mediação. Mas o maior desafio de todos é você formar essa pessoa que vai estar lá. Porque, como a Witana colocou, o médico, né? Eu costumo dizer que a profissão docente, ela exige de você muita responsabilidade. Então, puxando o gancho aqui para você, professora, eu queria saber a diferença de trabalhar com o ensino médio, né, com a escola, e trabalhar com a universidade, né, já o ensino superior. São dois níveis bem diferentes mesmo, né? Eu costumo até dizer para os alunos da faculdade, né? Olha, vocês são alunos superior. Vocês sabem qual é o significado da palavra superior, alunos do ensino superior, para que eles comecem a entender que é preciso eles absorverem a ideia de que é diferente estar na educação superior e estar no ensino básico, né? Então, há uma diferença muito grande no que se refere a esse processo mesmo. Para finalizar esse nosso bate-papo, eu queria perguntar ao Witana, o que te levou a escolher ser pedagoga? E o que te motiva a daqui a uns anos estar transmitindo esse conhecimento que você está aprendendo agora? Então, eu acredito que o que mais me motivou foram as pessoas que passaram por mim quando eu estava estudando no ensino fundamental e no médio. Principalmente no fundamental, que eu me aproximava mais dos professores, né? Eu vivia na escola. Eu sempre gostei muito de participar de projetos, então os professores eles me levavam para as casas deles, como eu sou do interior, eu tinha que vir para a sede e eu tinha que dormir na casa de professores e eles sempre me recebiam muito bem e eu comecei a criar um vínculo, né? Hoje eu considero todos os meus professores do ensino fundamental os meus amigos, né? E eram pessoas assim bem mais entendidas, então eu aprendi muito com eles e eu via eles dentro da escola e fora da escola e eu olhava para eles e dizia, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero fazer o que essa pessoa faz, né? E a diferença é que cada ser humano ele tem a sua particularidade, né? Acredito piamente que é isso que eu quero ser, é isso que eu vou fazer, ajudar de alguma forma e contribuir para a minha carreira acadêmica também, né? Eu acredito que é assim que eu quero contribuir, deixar o meu legado, né? Deixar a minha história, marcar de alguma forma as pessoas que vão passar também pela minha carreira, pela minha vida. Então, gente, eu queria agradecer a vocês por esse momento, que para mim, particularmente, foi bastante enriquecedor. Tá? Então, obrigada, professora Gelusleide. Obrigada, Witana. Obrigada, Isabelle. Então é isso aí, gente. Tá valendo ser professor. A Rota das Falésias, belas praias, muitos encantos e adrenalina. E um mundo de oportunidades com Michele Soares, negócios e turismo. Consultoria de aquisições, projetos de investimentos, planos para uma vida com garantia e confiabilidade. Rota das Falésias, um mundo que se abre para seu futuro. Entre em contato. Michele Soares, negócios e turismo. Telefone 8599964
1055 ou no e-mail michellesoares@cresce.org.br.